A tela escura é para você somente imaginar e fazer parte da história. Vou contar até 7 e você vai se teletransportar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sintam-se, queridos ouvintes, e deixem a escuridão guiá-los. Esta é uma história de sombras e desejos, onde o coração pulsa entre o medo e a fascinação. No cenário isolado de um parque ao entardecer, sob o crepúsculo alaranjado e árvores que parecem sussurrar segredos, duas almas colidem. Uma moça ingênua, com sonhos leves como plumas, e um homem agressivo, cuja alma carrega cicatrizes que o tempo nunca curou. Preparem-se para um conto de romance sombrio, onde o suspense sussurra em cada esquina e o perigo dança com a paixão. Vamos começar! Clara nunca gostou de escuro, mas o Parque das Sombras parecia diferente naquela tarde. O sol já se escondia por trás das árvores altas, tingindo o céu de um laranja doentio, como se o próprio ar estivesse febril. Ela, uma moça de 22 anos, ingênua e de olhos grandes como os de uma corça, segurava seu livro de poesias contra o peito. Era seu ritual: sentar no banco mais afastado, onde ninguém a incomodava, e ler até que o mundo ao seu redor desaparecesse. Mas hoje, algo parecia errado. O silêncio do parque não era calmo. Era pesado, como se algo a observasse. Clara vestia um vestido branco de algodão simples que balançava com a brisa fria. Seus cabelos castanhos caíam em ondas soltas, e ela mordia o lábio inferior, um hábito que aparecia sempre que ficava nervosa. O parque estava quase vazio. Só um homem correndo com fones de ouvido e uma mulher passeando com um cachorro tinham cruzado seu caminho nos últimos minutos. Mas agora, nada. Apenas o som das folhas sendo arrastadas pelo vento e o ranger distante de um balanço velho. Abriu o livro, tentando se concentrar. O amor é um fogo que queima sem se ver. Lia o verso de Camões. Mas sua mente não estava ali. Seus olhos começaram a vagar pelo parque. E foi então que ela o viu. Um homem, alto, de ombros largos, parado perto de uma árvore retorcida, a uns 50 metros dali. Ele não se mexia, apenas olhava para ela, ou pelo menos era o que parecia. O capuz de sua jaqueta preta cobria metade do rosto, mas Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo naquela figura que parecia faminto. Ela desviou o olhar, o coração disparando. É só um cara qualquer, pensou, tentando se convencer. Mas quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O espaço vazio, onde ele estivera agora, parecia ainda mais ameaçador. Clara fechou o livro com um estalo, decidindo que era hora de ir embora. Pegou sua bolsa e se levantou, os sapatos de lona fazendo barulho no cascalho. O parque parecia maior agora, as sombras das árvores mais longas, como se quisessem agarrá-la. Você não deveria estar aqui sozinha. A voz veio de trás grave e rouca, como se o dono dela tivesse fumado um maço de cigarros antes de falar. Clara congelou, os dedos apertando a alça da bolsa com tanta força que as unhas cravaram na palma da mão. Ela se virou devagar, e lá estava ele, o homem do capuz. Mais perto agora, a poucos metros, os olhos dele brilhavam sob a sombra do capuz. Eram olhos escuros, quase pretos, com um brilho que não parecia humano. Eu só vim ler. Clara gaguejou a voz tremendo. Ela deu um passo para trás, mas o homem deu um passo à frente, sincronizado, como se fosse um predador brincando com a presa. Ler, ele riu, um som baixo e perigoso, que fez o estômago de Clara se revirar. Meninas como você
não vem a lugares como este para ler. Você está procurando algo ou alguém? Não. Eu, Clara começou, mas as palavras morreram na garganta. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que era ao mesmo tempo bonito e assustador. Cabelos pretos bagunçados caíam sobre a testa, e uma cicatriz fina cortava sua sobrancelha esquerda, dando a ele um ar de quem já tinha enfrentado o inferno e voltado para contar. Ele era mais velho que ela, talvez uns 30 anos, com uma barba rala que não escondia o maxilar afiado. Meu nome é Dante, ele disse, dando outro passo. Agora Clara podia sentir o cheiro dele, um misto de couro, tabaco e algo metálico, como ferro. E você, pequena? Quem é? Clara menos, ela respondeu sem pensar, imediatamente se arrependendo. Por que disse isso? Por que não correu? Mas seus pés pareciam colados ao chão. E havia algo na voz dele, algo hipnático, que a fazia querer ouvir mais. Dante sorriu, um sorriso torto, que não alcançava os olhos. Clara, um nome doce. Combina com você. Ele inclinou a cabeça, examinando-a como se ela fosse um quadro em uma galeria. Mas você não é tão doce quanto parece. É? Tem algo aí dentro. Algo que está pedindo para ser solto. Eu não sei do que você está falando. Clara retrucou, tentando soar firme, mas sua voz saiu como um sussurro. Ela deu outro passo para trás, mas esbarrou no banco onde estava sentada antes. Não tinha para onde fugir. Dante se aproximou mais, e agora ele estava a menos de 1 metro. Clara podia sentir o calor que emanava dele, um calor que contrastava com o frio do parque. Ele estendeu a mão, e por um momento ela achou que ele ia tocar seu rosto, mas ele apenas pegou uma mecha do cabelo dela, enrolando-a entre os dedos com uma delicadeza que parecia fora de lugar. Você já sentiu um vazio que não explica? Ele perguntou. A voz agora mais baixa, quase íntima. Um vazio que te faz querer coisas que você nem entende. Eu vejo isso nos seus olhos, Clara. Você está perdida, mas eu posso te encontrar. Clara sentiu um nó na garganta. Havia algo naquelas palavras que a acertava em cheio, como se ele tivesse aberto uma porta que ela sempre manteve trancada. Ela era ingênua, sim, mas também era curiosa, e essa curiosidade sempre a metia em encrenca. E agora, ali, com aquele homem que parecia um demônio disfarçado de anjo, ela sentia um misto de medo e fascínio que a deixava tonta. Me deixa ir, ela pediu. Mas sua voz não tinha convicção. Dante percebeu isso e sorriu de novo, dessa vez mostrando os dentes. Eram brancos, mas um dos caninos parecia mais afiado que o normal. Eu não te segurei aqui, pequena menos, ele disse, soltando o cabelo dela e dando um passo para trás. Você está aqui porque quer. Ele cruzou os braços, a jaqueta de couro estalando com um movimento. Mas vou te dar um aviso. O Parque das Sombras não é lugar para meninas como você. Tem coisas aqui que você não entende. Coisas que mordem. Clara engoliu em seco, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Ela queria correr, mas algo dentro dela, menos algo que ela não conseguia nomear, menos a fazia ficar. Talvez fosse o jeito que Dante a olhava, como se pudesse ver através dela. Ou talvez fosse o vazio que ele mencionou, aquele vazio que ela realmente sentia, mas nunca admitia. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz tremendo, mas agora com um toque de desafio. Se ia ficar, que pelo menos entendesse o jogo. Dante riu de novo, e dessa vez o som foi mais alto. Maisie Selvagem. Que eu quero. Ele se aproximou de novo, tão rápido que Clara
não teve tempo de reagir. Agora, ele estava tão perto que ela podia sentir a respiração dele no seu rosto. Um hálito quente, com um leve cheiro de menta e fumaça. Eu quero te mostrar quem você é de verdade, Clara. Mas para isso, você precisa confiar em mim. E eu não sou um homem fácil de confiar. Ele estendeu a mão de novo, mas dessa vez não foi gentil. Seus dedos agarraram o pulso dela com força, e Clara soltou um grito abafado. A dor foi instantânea, mas havia algo na pressão daquele toque que a fez sentir um calor estranho subir pelo corpo. Era medo, sim, mas também outra coisa, algo mais primal, algo que ela nunca tinha sentido antes. Miss, ela gritou, tentando se soltar. Mas Dante era forte, muito mais forte do que parecia. Ele a puxou para mais perto, o rosto dele agora a centímetros do dela. Você não quer que eu te solte? Ele sussurrou, os olhos dele cravados nos dela. Você quer saber até onde isso vai? Eu vejo isso em você, Clara. Você está cansada de ser a boa moça, a garota ingênua que lê poesia num parque Voca Queer Maze. Você quer perigo? Clara abriu a boca para protestar, mas as palavras não vieram, porque no fundo, ela sabia que ele estava certo. Havia uma parte dela que sempre quis algo além da vida pacata que levava, algo que a fizesse sentir viva, mesmo que doesse. E Dante, com sua presença sufocante e seus olhos de predador, parecia ser exatamente isso, uma promessa de vida, mas também de destruição. De repente, um barulho ecoou pelo parque, um galho estalando, alto e seco, como se alguém menos, ou algo, tivesse pisado nele. Dante soltou o pulso dela imediatamente, o corpo dele ficando tenso. Ele olhou para o lado, os olhos estreitados, como se pudesse ver através da escuridão que agora tomava conta do parque. Eles estão aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Antes que Clara pudesse perguntar quem eram eles, Dante a puxou pelo braço de novo, mas dessa vez com urgência, não com malícia. Vem comigo, agora. Quem está aqui? Clara perguntou. O pânico crescendo dentro dela, enquanto Dante a arrastava por um caminho estreito entre as árvores. O parque, que antes parecia tão familiar, agora era um labirinto de sombras e sons estranhos. O vento uivava, e Clara jurou que ouviu um rosnado baixo vindo de algum lugar à esquerda. Você não quer saber? Dante respondeu a voz cortante. Ele parou por um momento, olhando ao redor, e então a empurrou contra uma árvore, o corpo dele pressionando o dela contra o tronco áspero. Fica quieta. Se eles te pegarem, não vai sobrar nada de você. Clara sentiu o coração na garganta, o corpo tremendo de medo e de algo que ela não queria admitir. A proximidade de Dante era sufocante, o calor dele contrastando com o frio da noite que caía. Ela podia sentir o peito dele subindo e descendo contra o dela, e por um momento o medo deu lugar a uma sensação que a fez corar, mesmo naquela situação. Quem são eles? Ela sussurrou, os olhos dela procurando os dele, mas Dante não respondeu. Em vez disso, ele colocou um dedo nos lábios dela, um gesto que era ao mesmo tempo um aviso e uma carícia. O toque dele era quente, e Clara sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o medo. De repente, um vulto passou correndo entre as árvores, rápido demais para que ela pudesse identificar. Era grande, maior que um homem, e se movia com uma agilidade que não parecia natural. Dante xingou baixo, a mão dele deslizando para a cintura, onde Clara viu o brilho de uma faca embainhada. Fique aqui, ele ordenou, a voz cheia de autoridade,
Não se mexa nem respire alto. E pelo amor de Deus, não corra. Antes que Clara pudesse protestar, Dante desapareceu entre as árvores, deixando-a sozinha, encostada na árvore, com o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que eles, quem quer que fossem, menos podiam ouvir. O parque estava completamente escuro agora, e o silêncio era mais aterrorizante do que qualquer som. Clara apertou os olhos, tentando não chorar, mas as lágrimas vieram mesmo assim. E então, ela ouviu um rosnado, baixo e gutural, vindo de trás da árvore onde ela estava. Algo estava ali, algo que não era humano. E pela primeira vez naquela noite, Clara percebeu que talvez Dante não fosse o maior perigo naquele parque. Se você gostou, deixe seu like e siga o canal, pois toda segunda tem um dark romance novo para vocês.